Bom dia, é o Flávio indicando Fatores mais uma vez. Existe uma filosofia simples pela qual queremos viver. Então, se você falar que existe o mal, também existe o bem, Porque você criou, na sua mente criativa, junto com o seu ego, essa situação. Então, tudo que nós queremos é projetado por nós mesmos. Existe uma força que é Deus, é nosso bem, que eu sei que é verdade. Nós saímos de Deus, estamos transitando em Deus e voltaremos a ser Deus em Deus. Tudo vai acontecer de bom, Então vamos explanar mais esse assunto, vamos falar mais sobre como que é essa filosofia. No mundo espiritual, segundo o seu Oswaldo Perdora, a proporção sempre é 10:1. Se existe 7 bilhões de encarnados, existe no mundo espiritual 70 bilhões de espíritos desencarnados. Por isso é difícil de se livrar de qualquer vício, pois os espíritos pegam os encarnados como potes, Então eles ficam usando os seus vícios do lado espiritual através dos encarnados que estão aqui desse lado, para seus vícios que continuam quando desencarnam e nem se tomaram conta de que estão desencarnados, conscientes de que estão desencarnados, e não sabem que estão desencarnados e não precisam alimentar mais vício nenhum. Ele também disse que não veio materializar o espírito, e sim espiritualizar a matéria. Sim, por quê? Porque na época de Jesus, Jesus precisou, de certa maneira, fazer aqueles fenômenos mediúnicos para provar para aquele povo tacanho de que o espírito é maior do que a matéria. Mas agora não, no século XXI não, Por isso que ele não veio fazer nenhum truque para poder provar para todo mundo que o espírito é maior do que a matéria. Veio pela inteligência da palavra, que vai libertar o espírito. Por isso todos temos de conhecer a verdade e praticar o bem, pela inteligência da palavra. Cartas de Cristo, aí que está escrito na Cartas de Cristo. A força do ego, O ego, todas as coisas, mas em suas decadentes sociedade atual, em suas enormes cidades sem alma, surgem da força do ego. Essa é a fonte de toda atividade cruel, mentirosa e pervertida que está atualmente em operação em seu planeta. Esta força controla os meios de comunicação, a TV, as famílias e nações, produz guerras em todo o planeta, cria um miasma turvo de energia baixa, consciente, que as entidades espirituais elevadas percebem e que por demais horrível por demais de horrível de contemplar. O seu ego está impulsionado, você, em sua atual consciência, está impregnada pelo amor às posses e por uma incapacidade de compartilhar com os demais, planejando modos de se fazer rico à custa dos outros, roubando, não cumprindo com o trabalho conscienciosamente, não dando valor ao dinheiro, o que recebe, reclamando, resmungando, permitindo se criticar, ser sarcástico, julgar, rejeitar, denegrir, gerando inimizade, intolerância, ódio, ciúmes, agressões, impulsos violentos, falsidades, relações desonestas e defamação. Seu ego está no controle, você terá dificuldade da consciência egocêntrica para poder ver a realidade. Por essa razão, eu venho por um meio destas cartas para ajudá-lo a compreender, Cristo falando, compreender exatamente o que está aprisionando vocês nas suas condições atuais, nesse horror que a mente humana não poderia imaginar. Há um século. Então tudo está nas cartas de Cristo, Graças a Deus encontrei essas cartas de Cristo. Agora passo a explicar mais detalhadamente sobre o ego, o qual eu chamo de instinto animal de sobrevivência, que eu não sabia nem que era o ego, mas que eu percebi em mim mesmo. Percebendo o que é o ego, o instinto animal de sobrevivência, é assim que eu chamo,
é a força primitiva que está dentro de você, no seu DNA, que te segura e prende a terra. E se eu levei 41 anos para descobrir isso, se vocês levarem a vida toda ou a encarnação toda para descobrir, mesmo assim vai valer a pena, pois na próxima encarnação começarão a ficar mais atentos ao ego, instinto animal de sobrevivência, e poderão começar a dissolvê-lo desde o começo da encarnação, claro. Mesmo assim, vai requerer uma guerra no seu íntimo, né? Que trave uma luta titânica entre o que está para trás e o que está à frente. Importa, segundo a linguagem antiga, que o anjo sujeite o animal e que o espírito avança a impetuosidade vegetativa da carne e das infelizes tendências inferiores, tendências que se foram recalcando, registrando durante a viagem que se faz pelos reinos anteriores, animal, vegetal, animal, como foi ensinado. Verdade higienizadora. A lei de Deus manda ser escravo de alguma religião ou manda conhecer a verdade e praticar o bem? Não, manda conhecer a verdade e praticar o bem. Infelizmente, as religiões estão mais no mundo para enganar. Sentença final. O divino molde manda ser escravo de alguma religião ou manda buscar a verdade que livra. Então tá aí, gente. Nós precisamos, por nosso próprio caráter, crescer em espírito e verdade. Existe uma filosofia simples de se viver. Vou repetir o que eu disse no começo. A vida dá aquilo que queremos. Isso significa o que você acreditar é que vai ser a sua vida, nem mais nem menos. Se você acredita no bem e no mal, você vai ter o bem e o mal, né? O bom e o ruim na sua vida. Se acredita que tem condições de julgar os outros, o seu ego vai colocar uma certeza dentro de você para você achar que pode. Seu ego conhece todos os seus pensamentos e pode transformar o seu mundo o mais perto da realidade do que você imagina. Por quê? Você possui a mesma mente criativa de Deus, né? Mas só que está usando ainda com o ego. Você tem que tirar esse ego, dissolver esse ego, e aí tudo volta ao normal. Então, como o homem não consegue ver o seu reino de Deus interno, também não consegue ver o reino de Deus no seu irmão. E não pode ser recompensado por isso. Por isso, julga ser seu irmão um inimigo. Na realidade, todos nós somos iguais, viemos, né, do mesmo lugar, viemos de Deus e temos no nosso íntimo, né, a mesma matéria-prima, que é Deus. Agora, o poder cósmico do homem, o que fala sobre isso? O homem está em um tipo singular de sono psíquico que não consegue reconhecer. Assim é que, casualmente, arreda de si achando que nada tem a ver com sua vida. A literatura espiritual apresenta inúmeras referências a esse sono inconsciente. Acorda tu que dormes. Éfeso 5:4. Lembre-se, o leitor, de que isso foi dito a pessoas que governavam, faziam negócios, criavam famílias. As pessoas tão ocupadas no mundo material, logo a elas é dita que devem despertar para um novo sentido de vida. Não devemos supor que estejamos espiritualmente despertos. Isso é um erro, gente. Isso é de importância máxima. Já vimos que um dos truques mais eficazes do falso eu é enganar-nos, levar-nos a pensar que nosso estado presente, até mesmo quando repleto de atividades caridosas, seja consciente. Não, devemos prosseguir sobre a ideia de que estamos atualmente hipnotizados, pois isso ajuda a compreender que o nosso é um tipo diferente de sono psíquico que ainda não podemos reconhecer. Qualquer livro lido em estado de consciência será fácil de compreender, né? Mas indesperto espiritualmente, é seu ego que interpreta, né? Não compreendendo toda a extensão da sabedoria. Quando você está com o seu ego, pode ter a sabedoria que tiver na mão, você não vai conseguir compreender. A maioria dos casos, não quero generalizar, mas se você não ler um livro em estado de consciência, desperto, se tiverem lido, já teriam compreendido. Na realidade, a verdade é muito fácil de compreender, né? Jesus já deixou, né, os 10 mandamentos e a revelação como instrumento de intercâmbio entre os dois planos da vida. Que não deixa vocês compreender esses livros é o ego
de cada ser humano. Se compreendesse a verdade, o que é dito, não precisaria mais do que uma simples frase de Jesus Cristo, né? Procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Mas se passar 2023 anos depois de Cristo, e esse monte de religião que vocês acham que criou, quem que criou esse monte de religião? Foi o ego do homem, que não quer que ninguém acorde espiritualmente, e quer manter a base dentro do homem. Pense bem, se as religiões quisessem que vocês despertassem espiritualmente, iriam demorar 2023 anos depois de Cristo, e nada de despertar espiritualmente, teriam despertado nos primeiros 10 anos depois de Cristo. Justamente, gente, o ego quer manter a base dentro de vocês. Tem que prestar atenção, nós temos que fazer uma luta descomunal para poder dissolver esse ego. Cartas de Cristo. Nenhuma outra salvação é possível. Deus não pode salvar você. Uma vez que se a humanidade ignorar os fatos da existência, continuará cometendo os mesmos erros terrenos até o fim dos tempos, assim criando sua própria enfermidade e miséria. O que você deve entender é que, seja qual for a crença do homem referente à salvação dos pecados, esse é um erro humano, posto que a lei de causa e efeito é imponderável e é uma característica natural, inerente e intrínseca da existência. Não se pode separar os efeitos da causa. Não se pode apagar a causa e efeito. Esta é a verdade em cada nível de ser suficientemente avançado em seu pensar para poder receber as seguintes verdades fundamentais referentes à sua existência terrena. A lei de causa e efeito, semear e colher, é o efeito visível do que você conhece por eletromagnetismo, e ninguém que tenha qualquer conhecimento de ciência poderia esperar que Deus deixasse de lado as leis de eletromagnetismo, das quais são atividades, ligação, rejeição, atividade, ligação, rejeição ou movimento. Atração, repulsão são os impulsos fundamentais da existência e da própria consciência humana, os quais originaram suas formas visíveis de vida e são os únicos instrumentos ou ferramentas da criação. Elas são responsáveis pela formação de substância ou matéria, pelo desenvolvimento das formas individualizadas e, finalmente, pela própria personalidade em todos os entes vivos, em razão de que essas leis são fundamentais para a sua existência individualizada. É impossível evitá-las. Termino dizendo: todas as vezes em que conquistar percepção nova, verdade, você se torna um pouco mais forte do que antes. Espero, gente, que tenha sido uma boa palestra aí. Vou fazer mais, né? Obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, né? E esperem aí na minha próxima preleção. Graças a Deus. Espero estar abrindo a mente de vocês cada vez mais. Obrigado por tudo.